E aí, pessoal, tudo bem? Então, há simplesmente 6 meses atrás, eu fiz um vídeo mostrando para vocês o PS5 que eu comprei na Shopee. E hoje eu quero contar para vocês a minha experiência, dizer se valeu a pena ou não, os pontos negativos e positivos e também como é ter um PS5 em 2025. E também eu já estou com alguns projetos para trazer aqui pro canal futuramente. Então já se inscreve aí, pô! Então, pessoal, primeiramente eu quero falar para vocês aqui sobre as coisas que eu comprei pro PlayStation 5, os acessórios no caso, os que eu considero mais importantes. Primeiramente, rapaziada, é o segundo controle, né? Eu considero que se você tem um PS5, o segundo controle é obrigatório, né? Porque sempre você vai precisar jogar com alguém, chamar alguém para jogar com você, então a primeira compra que eu fiz foi o segundo controle. E eu comprei esse controle aqui na minha cidade mesmo, comprei ele numa feira, uma feira chamada Feira dos Importados. Lá vende produtos, lá vende celulares, essas coisas. E o controle estava em promoção. Lembro que na época eu paguei R$300 nele. E como a loja estava em inauguração, a gente estourou um balão lá e ganhamos R$50 ainda, tipo de cashback, sabe? Tipo um prêmio. Aí acabou que saiu por 250 esse controle. Original. Muito bom esse controle. Eu uso mais ele do que o outro, assim. Gostei da cor dele, achei ele bonito. E a segunda coisa mais importante, na minha opinião, pessoal, é a base de carregamento dos controles. Principalmente se você tem dois controles. Porque, pra quem não sabe, né, quando você compra um controle novo, ele não vem com cabo USB. Então, só tem como carregar um controle por vez. Com a base aqui, não. Você carrega os dois. E, galera, essa aqui é da Sony mesmo. Comprei no Magalu, se eu não me engano. E ela saiu por 180. Mas é isso, rapaziada. Ela é muito boa. Ela carrega o controle rápido. É bem mais rápido do que no cabo USB. Eu coloco aqui, ó. Ela suporta até dois controles, né? Eu venho aqui, encaixo aqui. Ela tem um imã aqui. Pronto. E ela carrega os dois controles simultaneamente. E, rapaziada, na minha opinião, compensa muito você comprar essa base. Além dela ser também independente, ela não precisa do PlayStation para carregar. Ela é ligada direto na tomada, então para você carregar o controle não precisa estar com o videogame ligado. É só ligar ela na tomada, colocar o controle aqui e pode desligar o videogame. Então não precisa estar com o videogame em modo repouso, nem nada do tipo assim, correndo risco de acontecer alguma coisa. É só botar para carregar e pronto. E aqui por último, e não menos importante, é a base para você colocar o videogame na vertical. Essa base aqui eu comprei na Shopee, foi R$20, e ela é mais uma questão de estética, né? Porque o videogame ele tava na horizontal, né? Só que eu comprei essa base para poder deixar ele assim em pé. E pessoal, também gostei muito, na minha opinião, fica bem mais bonito assim do que deitado, mas tem um porém. Em alguns jogos, especialmente no FIFA, no modo multiplayer, quando eu vou jogar com alguém, com meu irmão ou com alguém, quando ele tá assim em pé e aparece a mensagem de superaquecimento. Não sei porquê, nunca entendi o motivo. É só no FIFA e é só no modo multiplayer. No online não acontece. Vocês devem estar se perguntando por que desse prato de comida aqui do nada. Então, tava gravando um vídeo aqui ontem, domingão, aproveitei pra gravar o vídeo pra vocês. Aí do nada o vizinho ligou um som ali, cara. Acabou com o meu vídeo todinho. Aí eu achei melhor terminar o vídeo hoje depois que eu chegasse do trabalho. Mas aí eu cheguei, já fui direto pra academia, saí da academia brocado, já cheguei em casa como? Bota um prato de comida aí pra mim. Então eu vou jantar aqui rapidão enquanto eu assisto alguma coisa no YouTube, porque eu ainda quero terminar de gravar esse vídeo e jogar um pouquinho ainda hoje. Pronto, rapaziada, já terminei aqui de comer, então vamos dar continuidade ao vídeo. Quero falar aqui um pouco sobre a assinatura da PSN. Então, eu fiz a assinatura, eu acho que em março ou foi em fevereiro. Eu acabei pegando ali uma promoção e acabei fazendo a assinatura Deluxe. Ela tava numa promoção boa, saiu no mesmo preço daquela assinatura mediana, sabe? Então eu acabei pegando ela, assim, valeu a pena pra mim porque como eu nunca tive videogame na minha vida, então eu não conhecia nenhum jogo, não tinha experiência nenhuma com os jogos, então era tudo novidade pra mim.
No meu caso, eu considero que valeu a pena ter feito essa assinatura, porque como eu disse, tudo foi novidade pra mim. Agora, se vai depender de pessoa pra pessoa, né? Se vai valer a pena ou não. Se for uma pessoa que já tem videogame há muito tempo e já jogou vários jogos, não sei se compensa, assim, você fazer a assinatura. Mas no meu caso, como era tudo novidade, compensou, porque todos os jogos eu posso aproveitar, porque eu não conheço nenhum. Mas uma coisa, eu assinei, mas eu sempre fico de olho aqui nas promoções que aparecem na PSN. Já comprei muito jogo também depois de ter assinado em promoção. Todos os jogos que eu comprei foram em promoção. Eu peguei o Red Dead Redemption, peguei por R$ 70, se não me engano. O mais completo, o Gold Edition, se não me engano. Eu comprei o Resident Evil 4 e foi até o último que eu zerei. Comprei ele também na promoção. Tiveram alguns jogos que eu comprei também, tipo Naruto o Ultimate Ninja Storm 4, um jogo muito bacana pra quem gosta de jogo de luta, da hora. O FIFA também foi na promoção. Todos os jogos que eu tenho aqui na minha conta, que não são na assinatura, que foram comprados, eu comprei tudo em promoção. Então, mesmo tendo assinatura, eu sempre fico de olho ali nas promoções. E quando você vai comprar na PSN, dá pra você dividir até 4 vezes sem juros. Sempre que eu compro algum jogo, eu já pego em promoção e eu já também divido em 4 vezes ali pra ficar mais leve, né? E agora eu vou falar aqui sobre uns pontos positivos, na minha opinião. O principal ponto positivo do PlayStation 5 é a portabilidade, né? Você pode levar ele pra qualquer lugar com muito mais facilidade do que você levaria um computador, por exemplo. Aqui no PlayStation 5 são só 2 cabos, o cabo HDMI e o cabo da fonte, só isso. E um controle, você leva pra qualquer lugar e aí, cara, você joga em qualquer lugar. Computador não, pra você levar, você precisa levar tudo do computador quase, né? Então, na minha opinião, nesse quesito, vale muito a pena o PlayStation 5. Outro ponto positivo, na minha opinião, é a questão do preço, né? Embora não seja barato, é um videogame caro, mas se você for comparar com um computador, se você for montar um computador de R$ 3.000, 3.300, você às vezes não vai conseguir jogar os mesmos jogos que você joga no Play em 4K, sabe? Então, nesse quesito, acaba que sai um pouco mais barato do que o computador, né? E embora as coisas do Play sejam ali um pouquinho caras, tipo o controle, os jogos, mas eu acredito que vale a pena, assim. E por último, e não menos importante, eu acho que foi um dos meus principais motivos de ter optado por comprar o videogame, e a maioria das pessoas estão comprando por isso hoje em dia, é a questão do GTA 6, que vai lançar ano que vem, e só vai sair pra console. Então, muita gente tá comprando console pra poder jogar o GTA 6. Eu mesmo comprei pra jogar o GTA 6, só que não sei nem se eu vou comprar o GTA 6, porque o jogo tá prometendo sair caro. Então, vou fazer uma caixinha aí, eu acho, e todo mês colocar um dinheiro lá pra ver se consigo pagar o jogo assim que ele lançar. Agora eu vou falar aqui um pouco sobre os pontos negativos ou as ressalvas, né? Na minha opinião, o principal ponto negativo do PS5 é a questão do preço, não do videogame em si, mas das coisas, né? Dos jogos e dos acessórios. Tipo, controle é bem caro. Controle de PS5 original hoje você paga de 300, 350. E você acha controles melhores que esse num preço mais abaixo, no AliExpress ou então em outro site. E as coisas da Sony, como vocês já sabem, são bem caras. A base aqui acho que é o item mais baratinho que tem da Sony. Mas de resto, o fone é caro, o headset eu acho que não vale a pena você pagar. Nem nada. Nem a base do videogame, muito menos ela, porque cara pra caramba, R$ 200 uma base dessa aqui original. Essa aqui eu paguei R$ 20 na Shopee e é a mesma coisa. Então, acho que esse, na minha opinião, é o único ponto negativo, são os preços dos acessórios e dos jogos na loja oficial. Mas tirando isso, eu acho que vale a pena sim. Os pontos positivos, na minha opinião, ganham dos pontos negativos. Eu acredito que vale a pena sim, se você gosta de videogame, se você sonha em ter um videogame desse. Dependendo do preço ali, eu não pagaria. Nesse meu, na época, como eu tava agoniado, tava com pressa, eu acabei pagando R$ 3.300 nele, na Shopee. Eu acho que nesse preço não compensa você pegar. Mas se for abaixo ali dos 3.000, uns 2.800, 2.900, direto eu vejo promoção dele saindo por esse preço. Nesse preço eu acho que compensa sim você pegar ele. Então, se você tem interesse em ter um videogame desse, se você quer ter, não fica muito apressado igual eu não. Espera um pouquinho, espera sair uma promoção. Fique de olho aí nos grupos do Telegram do pessoal aí que tem. E assim que sair uma promoção, você vai lá e compra. Fique de olho sempre nas promoções. Não compre ele no valor cheio não, porque você pode pagar bem menos.
Pessoal, já vamos jogar aqui uma partida de Naruto antes de eu dormir. Esse dá tempo. Eu gosto de jogar com meu irmão, só que ele já tá dormindo. E aí eu abri aqui pra jogar pelo menos uma partidinha antes de dormir, pra treinar também, pra quando for jogar com ele não passar vergonha, né? Rock Lee aí já era, rapaziada. Sempre que vem alguém que eu dou aula no Narutinho, e com Rock Lee aqui não vai ser diferente, né? Tá aí. Então foi isso, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Deu tempo de jogar só isso aqui, porque já tem que dormir amanhã, tem que levantar cedo. E se você gostou do vídeo, já deixa seu like, se inscreve aí no canal. Comenta aí o que você achou. Eu tô voltando com o canal agora, depois de uns meses sem poder gravar. Mas agora eu tô com alguns projetos pra trazer aqui pro canal. Então já deixa aí sugestões do que vocês querem ver. Comenta o que vocês acharam do vídeo. E é isso, pessoal. Obrigado por assistir até aqui. Até a próxima e falou!